Fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Nós estamos agora chegando ao momento da nossa última apresentação deste festival, né, desse nosso festival aqui de literatura, que é o Cigelmo Kelma, e parabenizo também ao Frank Santos, parabenizo também a Adriana, duas pessoas maravilhosas que eu conheci já há um bom tempo, e vamos agora para o nosso encerramento. Foram 3 dias de grande movimentação cultural e agora nós estamos recebendo o nosso convidado para a conferência deste encerramento do nosso 5º simpósio do Grupo de Estudos de Literatura Maranhense, que é o professor, crítico literário, contista, ensaísta, antologista e romancista Rinaldo de Fernandes, que, para quem não sabe, é uma das mais respeitadas vozes da nossa literatura brasileira contemporânea, tanto pela sua vasta riqueza na produção teórica, quanto também pelos trabalhos publicados no campo da prosa de ficção. Professor Rinaldo, ontem eu apresentei um trabalho sobre o senhor e muitas pessoas ficaram espantadas, porque algumas não conheciam seus contos, microcontos, e aquele conto, seu Diabo Nu, causou assim, uma certa comoção. E esse é um dos que eu gosto, por sinal, muito mesmo. Então, se eu fosse apresentar o professor Rinaldo de Fernandes aqui, com todos os detalhes de sua produção, eu tomaria, sem dúvida alguma, mais da metade desse momento que nós temos aqui em termos de tempo. Então, eu faria apenas uma brevíssima síntese de sua atuação acadêmica e literária. O nosso convidado, o professor Rinaldo de Fernandes, é doutor em Teoria e História Literária pela Universidade de Campinas, é professor da Universidade Federal da Paraíba, ele já organizou diversas antologias e é autor de romances como Rita no Pomar, que foi o texto que fez que eu conhecesse Rinaldo de Fernandes, Romeu na Estrada, Eu Não Quis Te Ferir, de livros de contos como Perfume de Roberta, eu também comentei ontem aqui no nosso encontro, o professor de piano, Confidências de um Amante Quase Idiota, que eu gosto muito também, A Paixão Mortal de Paulo, esses são de contos, né? E o recentemente publicado A Mulher que Sequestrou Chico Buarque. E também um romance juvenil publicado há alguns meses, Eu Sou Miguel dos Passos. Além disso, ele também já publicou alguns estudos que são referências para outros estudos, como é o caso de Clarinha Oração, 100 anos de Os Sertões, no qual ele faz um apanhado geral e faz também uma bela antologia sobre estudos relativos à obra de nosso grande autor de Os Sertões. Também ele publicou Chico Buarque, do Brasil, textos sobre as canções, o teatro e a ficção do artista brasileiro, e lembrando que o professor Rinaldo de Fernandes é possivelmente o maior especialista na obra de Chico Buarque de Holanda que nós temos no Brasil atualmente. Não é apenas um admirador do compositor, do cantor, mas é o estudioso da obra. Ele também publicou o livro de ensaios Vargas Llosa, um prêmio Nobel em Canudos, que eu também recomendo a todo mundo que traz ensaios extremamente bem construídos. E, amigos e amigas, é esse grande intelectual brasileiro que nós temos a honra de receber agora para falar sobre o seguinte tema: literatura nordestina, contistas contemporâneos. Devo dizer para vocês que nós aqui do Gelma já temos há alguns anos esse desejo de ter o professor Rinaldo em um de nossos encontros para falar. Acho que ele acabou de cair um pouquinho por lá, deve voltar daqui a pouco, tá bom? Esperar aqui que ele volte, que a internet, às vezes, Gino, não colabora conosco. Mas vamos esperar o retorno. Vamos esperar o retorno aqui. Enquanto o professor Rinaldo volta, Dina, nós temos que lembrar que há 4 anos, mais ou menos aqui neste momento, nós teríamos um encontro com o professor Carvalho Júnior. E aí nós tivemos que cancelar, né, porque ele estava internado, e daqui a 2 dias, dia 30, nós teremos a lembrança dos 4 anos de ausência do Carvalho Júnior, um dos grandes poetas que nós tivemos, uma pessoa que era extremamente envolvido com a cultura
e que, se vivo estivesse, sem dúvida alguma, estaria aqui conosco também, participando como convidado, participando como ouvinte, já que ele era uma pessoa extremamente envolvida com a cultura, envolvida com toda essa, vamos dizer, com toda essa relação que nós temos da arte. O professor Rinaldo está de volta. Então, professor Rinaldo, seja bem-vindo. Nós estamos aqui para ouvi-lo. O senhor tem mais ou menos uns 30, 40 minutos, ou o tempo que o senhor quiser, e logo depois nós fazemos também uma espécie de bate-papo para aproveitar o seu conhecimento, tá bom? Seja bem-vindo e a palavra é sua. Meu caro José Neres, boa noite, muito obrigado pelas palavras. Eu peço desculpa aos colegas, eu estou com um pequeno problema aqui na minha conexão, ela tem caído desde ontem e eu estou meio preocupado com relação a essas quedas. Vou tentar aqui ver se alguma coisa eu ligo pelo celular, mas se ocorrer algum evento aí de corte, entendam a minha situação, tá bom? É a questão da tecnologia, que a gente tanto admira, mas ela tem também as suas variáveis, não é isso? Então, desde essa semana que eu estou com um probleminha aqui com a Vivo, que está cortando o meu sinal aqui onde eu estou aqui, mas vamos ver se a gente consegue. Eu fico muito contente de estar falando a todos aí da Universidade Federal do Maranhão, meu querido José Neres, que é também membro da Academia Maranhense de Letras, querido amigo, e fico honradíssimo pelo seu convite, José Neres. Você me pediu para abordar o conto, né? E eu tracei aqui um texto chamado Literatura Nordestina, Contistas Contemporâneos, né? Este texto ele está acoplado e ele deriva de um ensaio meu que está, até falou agora, né? Que é o Vargas Llosa, um prêmio Nobel em Canudos, ensaios de literatura brasileira e hispano-americana, que tem materiais do meu doutorado, do meu mestrado, e de uma coluna de crítica que eu assino há 23 anos no jornal Rascunho, de Curitiba. Eu acho que alguns de vocês conhecem esse jornal, que trabalha com resenhas, e eu tenho uma coluna lá chamada Rodapé, para a qual essa coluna eu contribuo com o jornal há 23 anos, né? Então, muitos desses materiais eu reuni também nesse livro aqui. E o primeiro ensaio desse livro se chama O Conto Brasileiro do Século XXI. Quem tiver interesse nesse ensaio, ele está disponível na internet. Na revista Grafos, da pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba, existe um número que esse ensaio consta desse número. Portanto, o ensaio se intitula O Conto Brasileiro do Século XXI. Nesse ensaio, eu vou colocando algumas questões teóricas, algumas questões da crítica, e também comento cerca de 28 contos da literatura brasileira do século XXI. E entre os autores que constam desse ensaio, tem vários que são do Nordeste, né? E, posteriormente à escrita desse ensaio, eu continuei escrevendo sobre autores nordestinos em alguns momentos na minha coluna de crítica, e eu agreguei também alguns comentários sobre esses autores, sobre os quais eu escrevi após a publicação do livro com o ensaio O Conto Brasileiro do Século XXI. Vocês estão me ouvindo bem? Está ouvindo? O áudio está bom para vocês? Está muito bom o áudio, está perfeito. Tá bom. Então, eu vou ler algumas partes, outras eu vou comentando, tá bom? E eu vou explicar aqui, a partir do ensaio, que está no meu livro, as 5 vertentes que eu observei no conto brasileiro do século XXI, e entre as quais se incluem contos de autores do Nordeste, os quais eu irei destacar aqui na minha palestra, né? Então, a abertura do meu texto, eu digo o seguinte: no âmbito do conto brasileiro, organizei, anos atrás, 4, na verdade foram 4 antologias. Contos Cruéis, as narrativas mais violentas da literatura brasileira contemporânea, que foi publicado essa antologia em 2006 pela Geração Editorial de São Paulo. Depois eu publiquei em 2006 pela editora Garamond, do Rio de Janeiro, Quartas Histórias, contos baseados em narrativas de Guimarães Rosa.
uma antologia com a qual eu prestei homenagem aos 50 anos de publicação do Sagarana e aos 60 anos de publicação do Sagarana e aos 50 anos de publicação do Grande Sertão Veredas. É uma antologia de recontos, de recriações, de retramas dos contos do Guimarães Rosa de Sagarana, especialmente de Sagarana, dos 9 contos de Sagarana. Em 2008, eu publiquei também pela Geração Editorial lá de São Paulo a antologia, que ficou muito conhecida nas escolas, Capitu Mandou Flores, Contos para Machado de Assis, nos 100 anos da sua morte. E também são recriações, e eu retomei um projeto que foi desenvolvido pelo Osman Lins nos anos 70, em que ele solicita a 5 autores a recriação do conto Missa do Galo, mas eu ampliei esse projeto, e eu até destaco isso no meu texto de apresentação. Foram 10 contos do Machado de Assis que foram recriados nessa antologia, que fez também muito sucesso editorial. E eu gostei muito dos contos, a maneira como os autores recriaram esses textos. Eu comento um pouco aqui no meu texto mais à frente. E, por último, eu organizei em 2012 um projeto de contos eróticos, 50 versões de Amor e Prazer, contos eróticos escritos por 13 autoras brasileiras, também publicada essa antologia pela Geração Editorial de São Paulo, em 2012. Teve um pequeno problema, porque um juiz do Rio de Janeiro, um juiz da cidade de Macaé, se eu não me engano, censurou alguns livros eróticos nas livrarias da cidade, e um deles foi essa antologia que eu organizei. Depois a imprensa bateu em cima, a Folha de São Paulo, o Jornal Globo, e aí o juiz recuou, né, nessa sua censura, porque a palavra era essa, censura, porque ele queria que os contos, os livros viessem em invólucro, né? E a antologia, ela traz, assim, aqui a capa dela, que ela tem assim, um apelo visual, né, já na capa, né? Mas são autoras muito interessantes, que me deram a honra, são só escritoras. Minha parte aqui foi só como organizador, e tem um pós-fácil meu que eu falo até exatamente da composição de antologias, porque nas minhas pesquisas sobre antologias, porque quando eu organizei essa aqui já era a quinta, eu tinha uma espécie de know-how, fui aprendendo mesmo, com a prática e com as amizades, com as colaborações dos conquistas, fui pegando também autores já consagrados, conseguindo o acesso às obras dele através de editoras. Foi um trabalho muito complexo, porque precisou também da força do editor para eu pegar textos aqui de autores como Rubem Fonseca, Dalton Trevisan, Moacir Sclia. O Sclia nem tanto, porque o Sclia era meu querido amigo, fez inclusive o prefácio do meu primeiro livro de contos, né? Mas aí Rubem Fonseca, Lígia Fagundes Telles, Nelly Dapion, que foram autores que constam da primeira antologia, né, que é Contos Cruéis, depois da antologia, uma outra antologia que eu organizei. Então, são materiais que eu consegui a partir das minhas relações de amizade, que os autores e editores foram cedendo direitos autorais para construir essas antologias. Constam dessas antologias 168 contos que li atentamente. Convivi meses com eles, comentei-os com muitos dos seus autores. Um corpus tão amplo, envolvendo escritores e escritoras dos mais expressivos da nossa literatura contemporânea, alguns já consagrados, como esses que eu citei, outros emergentes e ainda algumas promessas, não poderia, pelo menos em parte, ficar de fora de uma pesquisa séria sobre o conto brasileiro do século XXI. Procuro, assim, não exclusivamente, já que utilizo várias outras referências, dialogar com esse corpus, atento em especial à força dos emergentes e dos que residem fora do eixo São Paulo-Rio. E aí é que entram os autores do Nordeste, né, nessa minha pesquisa. O conto nordestino tem narrado situações típicas do homem contemporâneo, de forma aguda, veemente. O desassossego existencial, a violência, a miséria, as questões de classe, de raça, de gênero, tudo cabe no nosso conto. No Nordeste, hoje, há metrópoles com os mesmos problemas de todas as metrópoles,
uma literatura nova, urbana, está surgindo forte, ou mesmo, em certos casos, já se consolidou, tendo como bons exemplos as narrativas curtas do sergipano Antônio Carlos Viana, que eu considero o mais importante contista brasileiro nos últimos 30, 40 anos. Publicou muito bem pela Companhia das Letras. O livro de contos dele, Cinco e V, é uma obra-prima do nosso conto, né? O sergipano era professor de francês, e amigo, palestrei com ele em São Paulo, na mesma mesa, depois ele teve uma doença e faleceu, né? Ele faleceu há alguns anos. Antônio Carlos Viana, muito bom contista, né? Eu vou comentar um conto dele aqui. O sergipano, Antônio Carlos Viana. Depois, o cearense, radicado há muitas décadas no Recife, o escritor Ronaldo Corrêa de Brito, excelente escritor, que tem um livro de conto chamado Faca, que é uma obra-prima também do conto contemporâneo, que tem um pós-fácil do Davi Arrigucci Júnior, professor lá da USP, né? Esse livro, o Conto Faca, é um conto magistral, eu iria até comentá-lo aqui. O Ronaldo Corrêa de Brito, embora radicado no Recife, em Pernambuco, ele é cearense, né? Depois ele ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura com o romance Galiléia, em 2009, no mesmo ano em que o meu romance Rita no Pomar foi finalista do Prêmio São Paulo. E eu não ganhei o prêmio, quem ganhou foi esse romance aqui, que vai virar um filme e tal, depois eu posso falar sobre Rita no Pomar. E quem ganhou foi nas suas duas vertentes do Prêmio São Paulo. Eu era um autor estreante do romance, ganhei, que entre os 10 melhores romances, quem ganhou foi o Altair Martins, querido amigo lá do Rio Grande do Sul, na minha cotação de autores estreantes. E na de autores principais foi o Ronaldo Corrêa de Brito com o romance Galiléia. Mas eu gosto muito dos contos dele. Tessia Montenegro, cearense, uma jovem professora da Universidade Federal de Ceará, professora de linguística, mas uma contista, que ganhou com o livro de contos Linha Férrea, um prêmio importante da revista Cult, né? Nesse tempo eu morava em São Paulo, tive até o privilégio de ir à cerimônia, e a Tessia era bem novinha, ganhou danada de escritora de agora. Hoje ela já publica bem pela Companhia das Letras, tem publicado romances, e ela tem hoje tido destaque, né, mais recente, com romance. Ainda o cearense Carlos Judemar Pontes, que é professor da Universidade Federal de Campina Grande, contista, um bom poeta, mas ele tem uns contos que eu gosto muito, e um deles irei comentar aqui. O falecido também autor do Ceará, Nilton Maciel, que é autor de romances e contos, comentaria aqui um conto dele no ensaio. Também autor cearense Pedro Salgueiro, que organizou em 2011, em Fortaleza, uma antologia do conto fantástico cearense, muito bom trabalho, e chegou a ser finalista ou indicado para o Prêmio Jabuti com um conto do livro, com o livro Inimigos, publicado pelas Sete Letras, um dos contos que irei comentar aqui. Jorge Pinheiro, é outro autor do Ceará, e João Matias, um autor cearense radicado na Paraíba, que tem publicado um livro de contos também bem significativos. De Pernambuco, eu destaco Marcelino Freire, que é um autor que se destacou a partir especialmente de Contos Negreiros, publicado pela editora Record, do Rio de Janeiro, e com o qual ele ganhou o Prêmio Jabuti. É um autor que circula muito pelo Brasil, é também um agitador cultural, tem contos que têm uma pegada muito próxima desse realismo mais hiperrealista, dessa pegada mais hiperrealista, mas também tem humor, tem jocosidade, tem poesia nos contos do Marcelino Freire. O outro autor, embora seja mais conhecido no romance, mas também tem contos muito bons, inclusive nessas antologias que eu organizei, ele me deu a honra de participar, né, dessas antologias, que é o Raimundo Carreiro, que mantinha, antes dele ter um derrame muito forte, ele mantinha aqui no Recife, ele mantinha uma oficina que era muito conhecida de criação literária, que tinha um público enorme, ele mantinha esse projeto. Uma vez até me convidou, quando eu publiquei o Perfume de Roberta, ele gostava desse livro, gostava do conto do Perfume de Roberta, e me convidou, eu estive lá. Era um projeto bem bacana, né, em que ele formava
trabalhava com escrita criativa. Depois, também outra autora do Nordeste, agora uma escritora, Luzilá Gonçalves, professora da Universidade Federal de Pernambuco, feminista, uma grande estudiosa das questões da literatura feminista, e especialmente na literatura pernambucana. Aí, na Bahia, eu destacaria dois autores. Uma, inclusive, eu escrevi o prefácio de uma antologia dele, Carlos Ribeiro, que é membro lá, José Neres, da Academia Baiana de Letras, ele e o Aleilton Fonseca. Aleilton é um bom romancista, já fez um romance chamado Nhô Guimarães, em que ele dialoga intertextualmente com o Guimarães Rosa. É um livro muito, muito rico, bem inventivo, bem criativo. E ele publicou, ano passado, um livro de contos também, dentro de uma pegada urbana, mas ainda com certos traços regionalistas, e é muito bom esse livro. Lima Trindade é outro autor de Pernambuco. E na Paraíba eu destacaria Aldo Lopes de Araújo, contista num eixo mais regionalista, muito bem realizado, também romancista. Ganhou um romance chamado O Dia dos Cachorros, em que ele reconta a história de Princesa Isabel, que foi o município aqui da Paraíba que fundou a República. São as questões fantásticas, né, da nossa realidade que acontece, né, como dizia o Garcia Marques, né, ele dizia que escrevia literatura fantástica porque a própria realidade da América Latina era fantástica, né? Tinha coisas que não precisavam nem ter muita criatividade. O município de Princesa, aqui, no movimento de 30, quando o prefeito instituiu aqui a República de Princesa, é um desses momentos fantásticos, né? E o Aldo Lopes tem um conto que retrata isso, que é brilhante, né? Ele mistura ficção e história, faz uma alegoria da história. Eu até comentei esse conto dele na minha coluna do Rascunho. Ainda da Paraíba, eu destacaria a contista Marília Arnaud, que recentemente tem se destacado mais no romance, publicou romances muito bons, ganhou um prêmio importante, né? Com um prêmio, não sei, foi da Amazon, né? Que projetou muito o nome dela aí, um romance. Publicou ano passado outro romance, então ela tem se destacado, sobretudo com romance. Já eu me lembro do romance dela, que foi vencedor do prêmio da Amazon. Roberto Menezes, outro autor lá aqui da Paraíba, que tem destacado, professor de física aqui na Universidade Federal, e é muito bom escritor desses contos urbanos, com uma pegada sobre a violência. Geraldo Maciel, que era curioso, era um engenheiro aqui na Universidade Federal da Paraíba, faleceu, também publicou um livro de contos maravilhoso dentro de uma linha regionalista. Arthur Gouveia, professor aqui da universidade, também tem muita influência do Rubem Fonseca, publica pela Iluminura de São Paulo. E eu destacaria, por fim, os dois maranhenses, Lourival Cerejo e o José Neres, que está aí com a gente, né? Eu comentei na minha coluna um livro de mini-contos do José Neres, que eu gostei muito, eu vou comentar aqui. Então, esses seriam os autores que eu destacaria no conto mais recente. Não vou, evidentemente, comentar todos os contos deles que eu tenho aqui, já que o meu tempo é limitado, mas eu divido esses contos desses autores do Nordeste como os contos dos autores brasileiros que eu recortei no meu ensaio O Conto Brasileiro do Século XXI. Eu divido todo esse material, os contos desses autores, em 5 vertentes, as quais eu citarei agora. A primeira vertente é a da violência ou brutalidade no espaço público e urbano. Essa vertente da violência a gente tem, no caso da literatura brasileira, o grande autor Rubem Fonseca, que praticamente criou, né, essa escola da literatura da violência a partir dos anos 60, né, com Os Prisioneiros, e depois toda a literatura do Rubem Fonseca é hiperrealista, é muito brutal, é muito de narradores frios, cínicos, antissentimentalistas, né, uma literatura muito crua, muito nua, no seu realismo, né, um autor realmente de situações muito violentas, né, especialmente no espaço urbano, se você pensa em contos como O Cobrador, ou mesmo o conto Feliz Ano Novo, né, com esses personagens muito brutais. Entendo que muitos dos autores que trabalham o tema da violência tiveram muita influência do Rubem Fonseca. Ele abriu um eixo muito forte
da literatura violenta na nossa literatura. A segunda vertente também trata de violência, mas com outro diapasão. A vertente das relações privadas, na família ou do trabalho, em que aparecem indivíduos com valores degradados, perversões e, não raro, em situações também de extrema violência física ou psicológica. Eu destacaria nessa vertente, para mim, um gênio da violência no espaço privado, doméstico, o Dalton Trevisan, que morreu há 2 meses, né? E era o nosso grande contista de Curitiba, paranaense, que deixou um legado enorme, né? Dentro das narrativas curtas, né? E contos de muita crueldade, né? Um autor muito cruel, o Dalton Trevisan, e eu acho que ele é um grande leitor das violências domésticas. Basta ver essa questão da guerra conjugal, um eixo muito forte, né? Na contística dele, né? As relações degradadas em relações interpessoais de casais e tal, e a degradação da família, em relações que vão se degradando ao ponto de chegarem a ficar só por conveniências, né? Ele explora muito esse tema da guerra conjugal. Tem até um livro dele chamado A Guerra Conjugal. A terceira vertente é a das narrativas fantásticas, na melhor tradição do realismo fantástico hispano-americano, as quais se podem juntar as de ficção científica e as de terror místico macabro. Por incrível que pareça, no meu ensaio, eu levanto muitos contistas que tem. A gente pensa que nós não temos mais autores, né, nessa linha, mas temos. Eu citei o Sérgio Santana, citei no ensaio, né, um ponto que eu destaquei dele, o Sérgio Santana, o Marcelo Mirizola, um jovem autor de São Paulo, outro autor de São Paulo, que é o Taí Tartari, né, que faz um texto muito interessante sobre projetando São Paulo no século XXIII, e aí a linha é fantástica, né, e também outros autores que eu não estou agora me lembrando, mas eu comento uns cinco contos nessa vertente, contos muito bem realizados, né, na linha do fantástico. E a quarta vertente é dos relatos rurais, ainda em diálogo com a tradição regionalista. E entre esses autores, no conto, eu destaco o Ronaldo Corrêa de Brito e o que é de Pernambuco, mas radicado, que é do Ceará, mas está radicado em Pernambuco, é um médico, né? Muito bom contista. Eu destaco o livro dele, Faca, né? Todo esse livro é muito bom. E o livro Inimigos, do cearense, do cearense Jorge Pinheiro, Pedro Salgueiro, né? Que também organizou uma antologia de contos fantásticos em 2011, o Pedro Salgueiro. E a quinta vertente é das obras metaficcionais ou de inspiração pós-moderna, que são todo esse eixo de obras que foram autores que recriaram, que fizeram relações intertextuais, dialógicas, com contos que foram recriados a partir de temas. Eu mesmo organizei 2 antologias com recriações, uma sobre o Machado, e uma em cima de obras do Machado, e outra em cima de obras do Guimarães Rosa. Mas houve outros autores que fizeram também esse trabalho de fazer metaficção, né? Convidar autores para fazerem metaficção, ou seja, contos baseados em outros contos, ou contos baseados em romances, em canções, letras e música. Tudo isso houve essa efervescência já aqui na década passada. Então, eu também cataloguei essas obras que tratam da metaficção conforme definido pela Lindia Rocha, né? Então, por aí foi o meu trabalho de dividir, classificar o conto brasileiro do século XXI, nessas 5 vertentes. O que une todas essas vertentes, continua aqui, é o olhar cruel e irônico sobre as situações configuradas. O olhar cruel sobre a existência que os nossos melhores contistas herdaram de Machado de Assis. É bom dizer, por outro lado, que às vezes no mesmo autor, numa mesma obra, coexistem 2 ou mais dessas vertentes. A seguir, tratarei mais detalhadamente das 5 vertentes, comentando contos de autores nordestinos. Então, veja bem, eu vou apenas recortar de cada vertente um ou 2 contos que eu comentei. No final, eu comento os 2 contistas maranhenses que eu destaquei, que é o Cerejo e o José Neres, né, no final. Mas, antes disso, eu vou falar primeiro
do sergipano Antônio Carlos Viana, e o conto dele, Santana Queimo Queimo. Esse conto é maravilhoso, né? E eu faço uma breve introdução sobre essa vertente da violência ou brutalidade no espaço público e urbano. Na edição do Estado de São Paulo, de 21/10/2007, um ano após o lançamento da coletânea Contos Cruéis, por mim organizado, saiu uma entrevista de Luiz Zani Orocho com a professora Beatriz Jaguaribe, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que lançou pela editora Rocco o livro O Choque do Real, Estética, Mídia e Cultura. Neste livro, Beatriz Jaguaribe defende a tese de que ressurge com força um fenômeno. O cinema, sobretudo, a literatura e outras artes retomaram o realismo estético, ou o que ela chama de choque do real, como uma das manifestações mais importantes da cultura globalizada. A expressão choque do real é assim definida pela professora, abro aspas, a utilização de estéticas realistas que visam a suscitar um efeito de espanto catártico no espectador ou leitor, fecha aspas. Seria esse o motivo de filmes como Cidade de Deus, especialmente Tropa de Elite, fazerem tanto sucesso. Tropa de Elite, como todos sabem, gerou muita polêmica em torno da perspectiva narrativa adotada. Na entrevista são citados autores como Paulo Lins, que é o autor de Cidade de Deus, né? Patrícia Mello, que tem um romance chamado O Matador, que é muito violento, Marçal Aquino, lá de São Paulo, que é um autor que tem contos que derivam muito de uma influência do Rubem Fonseca, além do também paulista Ferrez, né? Que tem o romance Capão Pecado, né? Cujas vozes são as vozes meio da periferia paulista, né? Um autor muito polifônico, né? Dentro dessas vozes periféricas. Então, ela tem esses autores como os principais representantes recentes da literatura brutal no Brasil, todos muito influenciados pelo Rubem Fonseca. Concordo em parte, porque no Nordeste há autores que abordam a questão da violência em seus vários matizes, de modo agudo, penetrante. Né? Eu vou citar só dois ou três casos, para a gente não perder muito tempo. Então, eu vou comentar aqui o conto do sergipano Antônio Carlos Viana, né? Amparados na lei, que no conto Santana Queimo Queimo, que está lá no Cine Privé, né, do sergipano Antônio Carlos Viana, agentes públicos engravatados se voltam contra uma família faminta e indefesa. A voz severa de um deles se ergue para fazer cumprir a ordem de despejo. Cito o conto. Área de preservação ambiental. A ordem é derrubar tudo. Aqui não pode fazer barraco. Deviam saber. Fecham aspas. Metonímia da aspereza dos agentes é o trator e o som que ele emite ao triturar os barracos feitos de papelão e de pedaços de madeira podre. Crec, crec, crec. Ele explora essa metonímia de modo brilhante num certo momento do enredo. Sobra entre os escombros apenas a panela com a galinha que a irmã do narrador cozinhara e que tinha sido apanhada num quintal longe dali. E uma irônica ceia, em meio aos destroços, e para apetite tão intenso de tal família, é posta sob uma amendoeira. Uma narrativa cáustica sobre a penúria e a opressão de nossas periferias. Esse conto do Antônio Carlos Viana. O tragicômico conto Da Paz, o título é Da Paz, do pernambucano Marcelino Freire, desfere uma crítica cortante às passeatas, entre aspas, pela paz, típicas de certa classe média, que procuram essas passeatas resolver o problema da violência mais por seus efeitos e menos por suas causas. Passeatas que, no fim, pressionam por políticas de segurança pública, por mais policiais na rua. O conto traz como narrador uma mulher pobre que, ressabiada com essas passeatas, termina expondo a dor de ter perdido o filho, supostamente assassinado, e eis a ironia da situação, pela polícia. Aí eu cito a personagem, né? Quem vai ressuscitar meu filho, o Joaquim? Eu é que não vou levar a foto do menino para ficar exibindo lá embaixo.
carregando na avenida minha ferida. Marchar não vou, muito menos ao lado da polícia. Toda vez que vejo a foto do Joaquim, dá um nó, uma saudade, sabe? Uma dor na vista, um cisco no peito, sem fim, uma dor. Fecho aspas. Paz é no conto metonímia da própria passeata, e o da paz, do Tito, em sua ambiguidade, sugere o nome da protagonista. O conto de Marcelino, quase um texto para teatro, tem força ainda em sua oralidade e traz um ritmo que, por vezes, o aproxima de um poema. Vou citar ainda mais 2 continhos aqui de violentos de autores do Nordeste. No conto Punhalzinho Cravado de Ódio, do cearense Nilton Maciel, todo um universo da miséria urbana do Nordeste, com seus tipos e ambientes soturnos, é deflagrado em apenas 2 páginas. A protagonista, Ana, é um pobre diabo. Mora na periferia de Fortaleza, a periferia pobre e penubrosa do Pirambu. O Pirambu é uma das maiores favelas da América Latina, né, lá em Fortaleza. Conheço porque fiz um trabalho, eu estudei no Ceará, morei 10 anos em Fortaleza, fiz minha graduação na Universidade Federal do Ceará e fui para um projeto social uma vez nessa favela. É um horror de miséria, a favela do Pirambu, em Fortaleza. Ana cria galinhas e diariamente se dirige à mercearia de Bodinho para comprar milho para suas criações. Solitária, humilde das humildes criaturas, foi ficando áspera com a vida, daí armazenar todos os ódios do Pirambu. Um dia, cedo da tarde, sofre uma investida, um estupro, com a anuência de Bodinho presente no ato. Um estupro do cafajeste Peu, um tipo de bebedor, com o qual ela, no passado, experimentou as primeiras dores do sexo, conforme o narrador, e que, ao reencontrá-la na pequena e suja mercearia, como diz o narrador, salpicada de descarros, e onde zumem moscas alvoroçadas e pegajosas, arreganha os dentes podres. Ana, nesse dia da mais cruel humilhação, do mais terrível rebaixamento, crava na virilha do Peu um punhalzinho enferrujado e cheio de ódio. É um conto muito violento e que trabalha tipos da periferia de Fortaleza. E um outro conto que eu comento aqui do Carlos Judelmar, O Sorriso de Brinquedo, eu vou pular, mas aí já dá para vocês perceberem essa vertente da violência urbana, né, a brutalidade nesse espaço urbano. Então, são contistas que não ficam de modo algum atrás, né, em relação às narrativas do Rubem Fonseca. É o mesmo universo, é a mesma dicção, é o mesmo registro, né, em cidades que agora estão tendo os mesmos problemas que tiveram o Rio de Janeiro, que foi retratado pelo Rubem Fonseca. Né? Então, a literatura hoje urbana, metropolitana, está tratando desses dilemas da nossa violência urbana, tão impiedosa e tão crescente nas nossas cidades. A segunda vertente das relações privadas, né, da violência, né, em que há perversões, em que há também violência física e psicológica nesse espaço mais privado, doméstico, né, que eu destaco como grande autor, o Dalton Trevisan, mas eu destaco aqui um conto brilhante que foi premiado, que é dessa autora cearense Tessia Montenegro. Né? Eu vou comentar aqui o conto dela, que é brilhante esse conto da Tessia Montenegro. Né? Tessia Montenegro, né, dentro dessa linha das relações, da violência nas relações privadas. No campo das degeneradas relações privadas e familiares, existe um conto de muito valor de Tessia Montenegro. Tessia, ao vencer em 2000, com o livro Linha Férrea, o primeiro prêmio Redescoberta da Literatura Brasileira, promovido pela revista Cult. A revista Cult estava com esse projeto, mas eu acho que esse projeto não vingou. Ela só fez o primeiro prêmio, não me lembro que tenha feito o segundo, mas era um projeto de redescoberta de jovens talentos. Então, a Tessia realmente foi descoberta aí, porque ela ganhou esse prêmio nacional e com um livro brilhante, né? Com um livro realmente que, por assim dizer, afiançou o projeto, né, de redescoberta ou de descoberta de jovens talentos na nossa literatura. Então, ela se consolidou como uma das nossas principais conquistas brasileiras, né? Não pelo prêmio em si, que certamente foi muito importante para a cearense de Fortaleza, mas pelo valor mesmo do trabalho da escritora.
O conto que dá título ao seu livro é bem elaborado, muito bem elaborado. É o conto Linha Férrea, né? Zelo, amargor, decadência, cobiça, morte, tudo misturado numa narrativa de pouco mais de 2 páginas. São 2 personagens, um velho tetraplégico e um adolescente. O velho estranha a carcaça, como diz o narrador, braços e pernas inúteis, vai dizendo o narrador, olhares cheios de fúria, dá ordens constantes, em voz alta, ao adolescente, um filho adotivo. Conhece-o criança, magro e sujo, próximo a uma ferrovia. O velho, cabeça aflita e corpo indiferente, possui uma fortuna em dinheiro e terras, mas não tem herdeiros. O adolescente, que faz a comida, a barba e dá banho no outro, se sente distante da velhice. Cuidando do pai, está preso, impedido, de certo modo, de ir e vir. O velho vê no rapaz tudo aquilo que não pôde mais ter: a juventude e a saúde, a vida pela frente e a possibilidade de desfrutá-la. Daí a raiva, a rispidez com o rapaz, que, no entanto, calado, cumpre com suas obrigações. Aí cita aqui o conto: escovava os dentes do boneco de carne, penteava o cabelo escasso. Fecho aspas. E um curioso pacto se estabelece para manter o jovem ao seu lado na casa, de jardim, como diz o narrador, quase morto, repleto de folhas secas. Para ter a proteção do rapaz, o velho usa um artifício: acende-lhe a cobiça. Assim, eu cito aqui a passagem que o velho acende a cobiça do rapaz, do adolescente filho adotivo. Certa vez mesmo, disse o valor de seu testamento. Incentivou o filho a falar, e foi das poucas vezes em que o rapaz conversou com ele. Os olhos então ficaram alegres. O seu menino fazia planos, ia comprar um carro belíssimo em uma fazenda, que tal? O dinheiro dá e sobra, fazendona, cheia de bichos, e viagens, poderia viajar para onde quisesse, sair daquele fim de mundo. O rapaz chegou a rir, excitado pelos projetos, dava palmadinhas na coxa do velho, que também se exaltava, esticando o pescoço. Ainda falaram de bebidas e mulheres, parecendo antigos companheiros de bar, até que o homem tossiu 1, 2 vezes e se calou. Depois o olho ficou novamente sério, a voz agravou-se. Mas isso tudo, eu lhe digo, só depois da minha morte. Até lá, você fica comigo. É sua obrigação. Fecha aspas. O velho aqui, portanto, está propondo: você cuida de mim nesses dias que me restam e terá como garantia à frente usufruir de minha fortuna. Ou seja, oferece um prazer, mas prorroga-o. Não permite o gozo que a ele não é possível. O menino, despertados os desejos de posse, aí cita o narrador: dinheiro, terras, viagens. Por que o velho foi falar? Por que o velho foi falar? Fecho aspas. O menino não resiste ao passar lento dos dias do outro. De protetor passa a assassino. Uma noite, amordaça o pai, carrega-o na cadeira de rodas e o deita na linha férrea para ser esmagado pelo trem. Um texto certamente rico em nuances humanas, denso, cruel, como parece ser próprio do olhar dos bons contistas. Um índice inventivo da narrativa. A coluna do velho, diz o médico, mostrando o raio-x após o desastre. Parecia uma linha férrea desativada. A mesma linha férrea, perto da qual o velho conhecia o menino e onde, afinal, ocorre o assassinato. Na sequência, eu comento um conto da Marília Arnaud, mas eu vou saltar aqui e já vou para a terceira vertente, né? Então, vocês viram aí esse exemplo da Tessia, né? Essa escritora cearense, com esse conto premiado pela revista Cult, um excelente conto, Linha Férrea, né? Brilhante texto, esse texto muito cruel, muito impiedoso, e cheio dessas nuances humanas, interesse, desejo, materialidade, né? Cobiça, tudo isso está dentro desse pequeno grande texto. A Marília Arnaud, com um livro publicado pela Sete Letras, chamado O Livro dos Afetos, essa escritora paraibana, que hoje é destaque do romance, ela se destaca no conto, né, com esse livro publicado pelas Sete Letras. E um dos contos, chamado Nem as Estrelas São para Sempre,
que foi inclusive, cuja doença, né? Aí vem a tia, vem a cunhada dele, né? Vem a cunhada dele para casa, para os dias terminais dele, né? Para ajudar na doença. E o menino, e o conto é narrado pelo adolescente, né? Muito difícil você narrar, do ponto de vista do adolescente, você fazer literatura juvenil, mas esse é um conto adulto, né? Mas narrado por um jovem, por um garoto. E em meio a essa doença do pai, ele mesmo em estado terminal, aí o confronto entre Thanatos e Eros, né? Ele começa a dar em cima da cunhada dele, né? E o menino está vendo todo esse processo, né? Entre desejo, né? De finitude, né? E é um conto muito, muito, muito impiedoso também, muito forte, né? De cenas fortes. O conto não o conto intitulado Nem as Estrelas São para Sempre, da Marília Arnaud. Vocês encontram ele, eu acho que na internet, esse texto, viu? Marília Arnaud, uma escritora que tem se destacado no romance recentemente, paraibana. A terceira vertente, a vertente das narrativas fantásticas, na melhor tradição do realismo fantástico, hispano-americano, as quais se pode juntar de ficção científica e a de teor místico macabro, né? Tem um pessoal do Rio de Janeiro, um autor cearense radicado no Rio de Janeiro, Anderson Fonseca, e Mariel Reis, que é um autor do Rio. Eles, em 2003, organizaram uma antologia chamada Veredas, Panorama do Conto Contemporâneo Brasileiro, foi publicado pela editora 8,5, lá do Rio. E eles, eu estava me destacando muito como antologista, eles me deram a honra e me solicitaram que eu escrevesse o prefácio dessa antologia. Tinha muito contos mais longos, mas também tinha muito mini-contos, microcontos, muito bem realizados. E aí, alguns fantásticos, bem feitos, né? Eu destaquei o conto A Flor do Diabo, do cearense Anderson Fonseca, que dialoga, de certa forma, com a tradição das narrativas de terror. O conto de ritmo forte fisga o leitor, conduzindo-o a um desfecho no qual o diabo é o juiz e o protagonista que o assinala o que assinala a sentença. Para o narrador, num passo metalinguístico, o escritor cultiva demônios, transpondo-os para o papel. Então, é um texto que trabalha nessa fronteira entre metalinguística, mas também terror, né? Está nessa antologia do Anderson Fonseca, que é um cearense há muitos anos radicado no Rio de Janeiro. Hoje é professor, não sei se ele continua escrevendo, mas ele escrevia muito bem, né? E, para resumir aqui a parte do fantástico, eu recomendaria, podem encontrar, né? Tem até um conto meu, porque como eu morei muito tempo no Ceará, os escritores cearenses têm muita... gosto, tenho muitos amigos do Ceará, e eles me deram a honra, no caso, o Pedro Salgueiro, que foi que organizou a antologia O Cravo Roxo do Diabo, o conto fantástico no Ceará, com 131 textos, né, 131 contos, e foi uma antologia organizada em Fortaleza pelo Pedro Salgueiro, né, um contista, sobre o qual já comento, que ele tem contos mais numa linha regionalista, né, e ele escreveu essa antologia que eu acho bem interessante. O Lourival Cerejo, nesse livro que eu vou comentar, ele tem um conto muito interessante na linha do fantástico, né, que é o último conto do livro dele, né, esse livro que eu comento, né, o Casablanca, o conto O Passageiro, narrado ao modo de uma lenda, né, é um conto fantástico, muito bem realizado, aí do maranhense Viana, né, estou até para ler um romance dele, o presidente da Academia Maranhense, Lourival Cerejo. Esse livro dele, Casablanca, é um livro que tem contos bons. Eu fiz uma coluna sobre o livro dele lá no Rascunho. Então,
dentro do Fantástico, eu recomendo essa antologia cearense, o Cravo Roxo do Diabo, o Conto Fantástico do Ceará. E tem um estudo introdutório de uma professora da Unifol, Universidade de Fortaleza, muito bom, professor de literatura, ensaio que introduz esse livro. Recomendo, viu? É o que eu destaco aqui para apressar um pouco mais e adiantar a minha fala. A quarta vertente, que são a dos relatos rurais, ainda dentro do eixo da tradição regionalista, você vê que o nosso conto está plural, né? Heterogêneo, multicolor, porque você tem aí as narrativas urbanas dentro da metrópole, né? Todos os dilemas da violência, essas questões da violência também no universo privado, você tem a questão do eixo fantástico, que é um eixo importante, mais na linha hispano-americana, o Brasil, a gente poderia dizer que são consagrados o Murilo Rubião e o J.J. Veiga, como os dois grandes autores do Fantástico no século XX, e depois o que vem depois na linha do Fantástico é mais tardio, subsidiário, especialmente do realismo fantástico hispano-americano. Mas nós temos bons pontos fantásticos, sim, viu? Temos, e aí eu tento, exatamente na minha pesquisa, destacar isso também, essa vertente do fantástico. Então, a quarta vertente, eu vou destacar aqui o conto Faca, tá bom? Do Ronaldo Corrêa de Brito. Esse conto, ele é realmente um monumento, é um dos contos mais brilhantes da literatura brasileira, entraria em qualquer antologia do conto do século XX e XXI. Qualquer antologia dos últimos 100 anos, esse conto se destacaria. O cearense, radicado em Pernambuco, Ronaldo Corrêa de Brito, vencedor do Prêmio São Paulo Literatura de 2009 com o romance Galiléia, é um contista das tragédias familiares, algumas se passando no sertão profundo. A crítica tem dito que o regionalismo do Ronaldo Corrêa de Brito é uma espécie de regionalismo pós-moderno, ou em que insere a modernidade, é um sertão moderno, modernizado, né? Então, o sertão hoje, ele se constrói a partir... o sertão hoje, você vai em qualquer cidade do sertão da Paraíba, do Ceará, do Maranhão, do Piauí, você vê, são estradas bem asfaltadas, você tem internet, você tem comunicação, tem rádio, tem tudo. Então, gente tocando jumento de moto, essa coisa toda, né? Tudo está muito modernizado, né? A modernidade se inseriu de vez nesses contextos, e a própria comunicação, as rodovias, e a imprensa, e a comunicação, o celular, tudo isso modernizou muito essas relações, e, portanto, nós temos um outro diverso, inclusive com valores, né? Essa tecnologia que chega ao sertão. E eles exploram tanto isso, né? Essa questão de um sertão mais modernizado, mais incorporado aos ícones, aos símbolos da modernidade, como você tem no espaço urbano, né? O Ronaldo Corrêa de Brito. Então, eu comento aqui o conto Faca, essa obra-prima, né? Então, exemplo dessa questão das tragédias familiares, algumas passando no sertão profundo, é o conto Faca, que abre o livro do mesmo nome. Trata-se de um conto sobre traição, ou suposta traição, e vingança, reativando códigos tão remotos como machismo e lavagem de honra da cultura sertaneja. É composto fragmentariamente, alternando cenas curtas do passado e do presente. No passado, a vida do casal Domísio Justino e Donana, as fugas dele para a capital, onde se apaixona por outra mulher. O recolhimento da rejeitada Donana, que se banha no riacho atrás da casa. A traição de Donana na beira do riacho, segundo desconfia Domísio, que termina assassinando a mulher. Domísio, o traidor que não suporta ser traído. No presente, 100 anos depois do crime, os ciganos com a faca, o cabo revestido de ouro, a faca que matara Donana, e com a qual os irmãos destas tentaram a vingança, impedidos pela interferência da filha mais velha da mulher. A faca na briga foi sacudida para longe, imagem que o narrador, num lampejo poético, capta. Eu cito o narrador. Um vaqueiro que vinha do curral
viu uma ave prateada reluzindo e voando no espaço. É a faca quando é jogada, né, para ser escondida. Durante os anos, as pessoas procuraram e não acharam a faca lendária, ícone da maldição, até que os ciganos a encontram. A prosa enxuta de Ronaldo Corrêa de Brito tem débitos com a de Graciliano Ramos. E o ambiente seco de sua narrativa, em certo espaço, eu cito aqui uma passagem do conto, a viagem era comprida, os homens comiam rapadura, farinha e carne seca assada, fecho aspas. Essa passagem lembra as situações de O 15, da Raquel de Queiroz. Então, são autor, tanto ele como o Pedro Salgueiro, que eu comento aqui no primeiro momento, esse autor cearense, eles têm débito com o romance de 30, especialmente com a própria Raquel de Queiroz, com o Graciliano Ramos, né? E acho muito interessante que esse episódio da faca, que está nesse conto, me parece que tem uma intertextualidade com esse ícone que aparece também no recente romance do Itamar Vieira, o baiano, que se destacou com o romance Torto Arado. Né? No Torto Arado, e o Itamar tem muito débito com o romance de 30, né? Leu muito Graciliano Ramos, leu muito Raquel de Queiroz, leu muito Jorge Amado, e eu acho que, não sei quem foi que fez a intertextualidade com quem, é só olhar as datas, mas esse episódio da faca aparece no conto do Ronaldo e aparece também no romance Torto Arado, né? É só depois checar direitinho para ver como eles trabalharam esse ícone, né? E, por fim, as narrativas de metaficção, né, ou de inspiração pós-moderna, que são essas obras que reenredam, retramam. Né? Eu destaco aqui, nas antologias que eu organizei, né, Capitu Mandou Flores e Quartas Histórias, eu vou comentar aqui dois autores que eu convidei para esse projeto, um baiano e outra pernambucana, né, uma escritora pernambucana, e eu vou aqui citá-los, né? Como eles recriaram. Né? O primeiro eu cito aqui o André Santana, que é um escritor do Rio de Janeiro, filho do Sérgio Santana, que reescreveu o conto Lalino, o conto A Volta do Marido Pródigo. Né? Ele escreveu um conto intitulado Lalino está na área. E foi muito criativo esse autor. Eu vou citar o caso dele, porque para vocês entenderem melhor o caso do Carlos Ribeiro, esse autor que é da Academia Baiana de Letras e é professor de comunicação na Universidade Federal da Bahia, né? Grande contista. Tive o prazer de escrever, ele reuniu os contos dele e eu escrevi um material sobre esses contos dele, publiquei até na minha coluna no Rascunho. Primeiro, eu comento aqui rapidamente o André Santana, o filho do Sérgio Santana, que pegou nessa antologia Quartas Histórias e me colaborou, né, para essa antologia com o conto Lalino está na área. Lalino é o personagem, o Salino, né, que é o personagem protagonista do conto do Rosa, o conto A Volta do Marido Pródigo. Né? Então, em Quartas Histórias, Lalino está na área, de André Santana, põe os personagens de A Volta do Marido Pródigo, de Rosa, do Morro Carioca, nas bocas de fumo. É isso, ele levou Guimarães Rosa para o Morro Carioca, nessa recriação que ele fez da Volta do Marido Pródigo, o André Santana. Linguagem elétrica, malandra. O Bom Conto de André retrata a paixão, os afetos e desafetos de um traficante que vende e depois tem de volta a mulher. Mistura tráfico com política ao fazer desse traficante, esperto e de histórias envolventes, cabo eleitoral de um candidato a deputado, ex-policial, vereador e, conforme o narrador, bandido sério, que termina esse personagem controlando o morro. Então, esse é o conto do André Santana, é a recriação que ele faz do Rosa no conto Lalino está na área, que ele recria a volta do marido pródigo. Coloca, portanto, o sertão profundo do Rosa no Morro Carioca, com as mesmas questões universais, humanas, que o Guimarães Rosa retrata em suas narrativas. Já o baiano Carlos Ribeiro também aproveita alguns personagens de A Volta do Marido Pródigo na composição do conto Traços Cenográficos de Salino Lalatiel, título que inverte as maiúsculas de Lalino Salatiel, protagonista de Rosa. Né?
outro conto original, em que o diretor pós-moderno adapta para o teatro a narrativa do escritor mineiro. O diretor, que, confundindo ficção e realidade, não esconde sua paixão pela personagem Maria Rita, a mulher de Lalino Salatiel, concebe como cenário a cidade de Salvador e empenha-se o máximo para tornar a ação e os diálogos de sua peça eficientes. O conto narra a própria adaptação da peça e é uma mescla inteligente dos gêneros narrativo e dramático. Muito criativo esse conto, que coloca o conto A Volta do Marido Pródigo, do Rosa, no teatro. Né? Então, é uma narrativa que o Carlos Ribeiro ele trabalha com teatro, trabalha também com o universo de Maria Rosa, com os personagens, e trabalha com adaptação, ou seja, trabalha com narrativa e trabalha com dramaturgia no mesmo gênero narrativo que é o conto. Muito inteligente, muito criativo. E, por fim, eu comento aqui, antes de falar dos dois maranhenses, rapidamente, o conto da pernambucana Luzilá Gonçalves, né? Que ela recria nas quartas histórias o belíssimo conto do Rosa, Duelo, né? Lá do Sagarana. Baseado no conto homônimo de Rosa, ela muda o ponto de vista da história original. É narrado por Silivana, que conta sua paixão por dois homens, o marido Turíbio Todo e o amante Cassiano Gomes. Trata-se de uma narrativa bem-humorada que parodia a representação do masculino no relato do escritor mineiro. Parodia a briga incessante de Turíbio contra Cassiano. Briga que se transforma, já para o final do conto de Luzilá, em desbragados risos e abraços, além da bebedeira dos dois inimigos mortais. Por outro lado, esses autores que acabo de citar, e ainda os demais, das duas coletâneas de reescrituras que eu organizei, não intentaram, em hipótese alguma, fazer uma disputa com Machado de Assis ou com Guimarães Rosa, o que seria uma imperdoável ingenuidade, mas sim proporcionar, na maioria dos casos, com suas recriações, um diálogo reverencial com os nossos célebres escritores. Por vezes, um diálogo desconstrutor, como ocorre em várias metaficções pós-modernas. De todo modo, um diálogo inteligente e instrutivo até. Por isso, o propósito dessas antologias que eu organizei. Né? Foram recriações inteligentes, instrutivas e reverenciais na medida do possível. Então, por fim, eu destaco dois contistas maranhenses nessa pleiade, né, de autores do Nordeste. Vejo nos contos de Casablanca, de Lorival Cerejo, que foi publicado ano passado nesse livro, dois eixos fundamentais, o da memória e o da invenção. A memória diz respeito à presença numa série significativa de contos, de situações que remetem à vivência no interior nordestino, especialmente no interior maranhense. São contos que trazem tipos emoldurados em quadros cujas paisagens são familiares para quem já viveu, mesmo que por um curto tempo, na pequena cidade, no vilarejo, no arruado. Nessa direção, se poderia falar de certo regionalismo abrigado nas tramas, mas um regionalismo não mais da seca, do estorricado, mas de causos, quase sempre de enredos engenhosos, que giram em torno do trágico, do dramático, e a penúria e a fome ainda se fazendo presente, e do jocoso. Contos modelares deste último eixo, contendo boa dose de comicidade, são o encontro marcado, com a situação mais que risível dos pernetas, e o chato, né, em ritmo de crônica. Uma amostra do dramático e do trágico, cito a professora Laura, conto muito bem realizado, com trama engenhosa, que rompe as expectativas do leitor. De fato, contratar o próprio suicídio é algo inusual e imprevisto. É um conto fantástico, viu? A professora Laura. A situação muito original, essa que ele cria nesse texto. Esses são os eixos temáticos mais importantes do livro, mas percebo ainda algumas outras dicções. O valor do livro, da leitura, para lembrar o renomado conto Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, entra como tema nos bons contos O Bibliófilo e A História de Fátima, e também O Gabinete de Leitura. O conhecimento ou valor do título acadêmico consta de O Cofre. A solidão é o tema central de Ninguém.
As situações típicas, os nexos tradicionais estão em o vendedor de bombons e o hóspede. Conflitos familiares entre mãe e filha aparecem em O Desejo da Menina Má. Eros e Thanos se digladiam em O Confete, conto que lembra Antes do Baile Verde, de Lígia Fagundes Telles. Dá para fazer um trabalho intertextual desse conto do Dorival, né? O Confete, com esse excelente conto, Antes do Baile Verde, clássico conto da Lígia Fagundes Telles, né? Desejo interdito e uma crítica sutil ao celibato. É disso que trata Casablanca, o bom conto que dá título ao livro. Os contos, no geral, tendem ao realismo, mas há ainda umas tramas fantásticas. E a mais significativa do volume é O Passageiro, um conto poético narrado ao modo de uma lenda. Então, são os contos que eu destaquei do livro Casablanca, do Lorival Cerejo, que neste momento é o presidente aí da Academia Maranhense de Letras. E, por fim, ou por outro lado, no livro de minicontos O Gosto Ácido da Vida, de José Neres, há textos muito bem realizados. Compactos ao extremo, os textos do livro possuem ainda aquilo que está na base do mini ou microconto. Flagrar uma situação, não raro cruel, de conflito humano crucial e deixar que os sentidos do texto sejam preenchidos pelo leitor. Às vezes, ainda há a presença de um instantâneo poético desconcertante, o que dilui a fronteira do gênero com o poema. E é essa a tônica de boa parte dos textos de José Neres. Destaco do conjunto os seguintes contos. Primeiro, Consulta, que traz o tema da guerra conjugal, explorada com maestria pelo grande Dalton Trevisan. 2. Desconfianças. A ambiguidade do desfecho mexe com a imaginação do leitor. 3. Obediência, novamente a tema trevisaniana do conflito conjugal. 4. Viva, primoroso microconto que coloca Eros no centro da vida. 5. Prazer, texto de um hiperrealismo impiedoso. 6. Pensão, que flagra uma infidelidade, mas deixa no subtexto uma sugestão de atroz vingança. E, por fim, Único, em que o autor sintetiza todo o enredo de um romance num microconto. Eu achei isso magistral. Então, pessoal, é isso que eu queria falar hoje, esse passeio, né, pelo conto nordestino, por autores e contos do Nordeste, dentro dessas vertentes, que eu estudei já no meu ensaio principal, que é sobre o conto brasileiro, mas que dentro desse ensaio já comento muitos autores e contos do Nordeste. E aí eu agreguei mais valor agora, comentando os autores aí do Maranhão, no caso, o José Neres, nosso querido José Neres, e o Lorival Cerejo. Era com isso que eu queria contribuir hoje para o fechamento do encontro, do simpósio. Muito obrigado. Professor Rinaldo, nós que agradecemos, foi um painel extremamente amplo, não, Dino? E toca exatamente no que nós falamos aqui durante esse encontro. Como o Brasil é tão grande que nós não temos condição de abarcar toda essa grandiosidade de nossa literatura. O senhor fez um painel aí, pegou muitos autores, e eu tenho certeza que todos os que estão aqui ficaram com vontade, com sede de ler esses autores. Alguns são desconhecidos para nós, sem dúvida alguma. Mas aí vem o papel realmente do crítico, do pesquisador, que é fazer essa espécie de filtro a partir do seu olhar para que os leitores que talvez não tenham disponibilidade ou não tenham tanto tempo ou não tenham tanta habilidade para ver essas preciosidades que nós temos, e então esses seus trabalhos de antologia, seus trabalhos de crítica são extremamente importantes. Agradeço a citação aí de meu nome. E, Dino, você quer fazer alguma pergunta, Dino? Então, boa noite, sou Rinaldo Nunes Fernandes, a gente já conhece aqui dos seus contos, mas essa faceta, Neres, pelo menos para mim e para muitos aqui, é nova, né? É o Rinaldo crítico que mergulha nos contos e vai adiante traçando aí essa ideia, né? E como o Rinaldo
fez aí uma divisão com alguns temas, né? E fiquei pensando essa questão do insólito que está presente em muitos contistas, né? Inclusive um contista que está nesta sala, que é o Mauro, que traz essa questão aí do insólito, e a pergunta é justamente essa, né? Mesmo no século XXI, 2025, ainda tem, né, bastante contista tratando de temas fantásticos que, de alguma maneira, se imaginava que, com o século XXI, nós buscássemos temas, digamos assim, mais realistas e tudo mais. Como que você vê essa busca ainda pelo fantástico, né, no século XXI, algo que foi muito presente desde o final do século XIX, começo do século XX, final do século XX também. Como é que você vê isso? Tá? E uma segunda pergunta é: alguns contistas parecem marcar o seu lado regional. Você citou aí o nosso Lorival Cerejo, ambientando na parte rural, mas há contistas que escrevem de modo geral dois, todos os livros todos os contos de um livro, assim, de uma maneira que você não consegue definir se é cearense, se é carioca, se é gaúcho. Como é que funciona isso aí na literatura brasileira agora contemporânea, né? Esses autores que são, digamos assim, não regionais, mas universais. Professor, a primeira pergunta deu uma caidinha aqui na minha internet e eu não consegui captar. A segunda eu entendi, mas a primeira foi... Essa questão de muitos autores produzindo literatura fantástica agora, nos últimos anos. Pois é. Com relação a essa, eu vou até aqui abrir o ensaio. Eu comento no ensaio principal, que é o Conto Brasileiro do Século XXI. Aliás, esse ensaio ele tem sido muito citado em estudos acadêmicos, e eu fico muito honrado com isso. As pessoas... Eu fiz a primeira publicação dele lá no Rascunho, depois eu ampliei, publiquei no livro aqui, ele tem sido muito citado. Acho que o pessoal gostou da divisão que eu fiz e do empenho de classificar e também de comentar os textos, né? Fazer esses levantamentos. E aqui no ensaio, é verdade isso que você fala. Eu destaquei aqui os seguintes contos, né? O conto do Sérgio Santana, O Voo da Madrugada, que é o livro dele que dá título, foi o Prêmio Jabuti de 2004. Esse que é um conto muito sobre um acidente aéreo que tem em Manaus, né? Em Manaus não, em Roraima. É um conto muito criativo, é uma coisa extraordinária esse texto, como ele criou, né? Mas é um conto do melhor fantástico, né? Eu comento esse conto dele aqui no ensaio. Como eu falei, esse ensaio vocês podem ler, porque ele está disponível na internet, o Conto Brasileiro do Século XXI, na revista Grafos, da Universidade Federal, da pós-graduação. Aqui vocês podem ler, se tiver curiosidade em ler essa classificação que eu fiz do Conto Brasileiro, e dentro da qual estão inseridos esses autores nordestinos que eu comentei. Depois eu comento aqui um outro conto muito interessante, que é uma releitura bíblica, que é escrito pelo paulista Nelson de Oliveira, que ficou conhecido também por organizar algumas antologias, Geração 90, né? Eu conheci o Nelson lá em São Paulo, uma pessoa muito boa, muito legal, um grande inquieto, né? Um intelectual, um escritor muito inquieto. O Dia dos Prodígios, em que ele faz um conto em que ele coloca em cena um 13º apóstolo para a ceia do Cristo, né? E no caso seria uma apóstola, porque é uma mulher. É muito inteligente esse conto, com um intertexto bíblico muito sagaz e uma crítica também muito corrosiva, né, a certos valores da igreja, né? E muito forte esse conto, né? Um terceiro é do Marcelo Mirizola, autor de São Paulo, sobre os ombros dourados da felicidade, que é sobre um sujeito que é proprietário de um pet shop que desenvolve um câncer, né, aqui
no ombro, e em torno dessa coisa há uma certa jocosidade, mas uma reflexão muito interessante sobre os valores da classe média do Rio de Janeiro. É um conto muito bem realizado, e, por fim, de um escritor, jovem escritor de Minas, o Eduardo Sabino, que, curiosamente, ele não é da família do Fernando Sabino, é outro Sabino que existe lá, é outra linha de Sabinos que tem lá em Belo Horizonte. Ele é de Vila Nova, aquela cidade que fica ali perto de Belo Horizonte, e hoje ele tem até uma editora, né? Caos e Letras, né? Vocês quem tiver interesse, ele publica com uma editora, Caos e Letras, e publicou já alguns autores aqui da Paraíba, tem publicado, faz um trabalho bem interessante, o Eduardo Sabino, e é um ótimo contista. Eternas Angústias de um Imortal é sobre um sujeito que, aquele velho tema, né, da imortalidade, né, e ele elabora muito bem nesse conto esse tema, né, da ideia de que se não houvesse vida, como seria? Né? Ele vai explorando isso aí. E, por fim, Ataíde Tartari, que ele publicou num projeto bem interessante de uma antologia organizada pelo Nelson de Oliveira, pela editora Record, chamada Futuro Presente, 18 ficções sobre o futuro, e contos fantásticos, ou contos, vamos dizer assim, de ficção científica, e eu até tenho um conto nessa antologia, né? Foi publicado em 2009, e esse conto dele, que eu comento aqui, que se passa em São Paulo, uma São Paulo do século 2023, é muito bom, muito imaginativo. Então, é isso que você fala, né? Nós temos muita coisa boa no conto fantástico, né? E tem muita gente que gosta. Eu não sei se o Zé Neres, eu vou agora aproveitar para fazer aqui a propaganda do meu livro, que eu lancei em São Luís aí no final do ano. Não teve muita mídia, não, porque eu fiz um lançamento mais intimista, né? Num local aí, que é o meu nome do local é Clube do Chico, né? Que é um pessoal que faz uma homenagem ao Chico Buarque, né? E o título é A Mulher que Sequestrou Chico Buarque, publicado pela editora Garamond do Rio de Janeiro. Estou aqui com o exemplar dele aqui. São mini-contos, contos breves, né? Alguns mais extensos, mas é a minha pegada do mini-conto. Você está com ele aí, né? E o conto que eu dediquei a vocês, Zé Nery, é um conto fantástico, não é? Não é um conto fantástico, é a história de um morto. Então, eu acho que eu tenho uns 2 ou 3 contos desse livro que são nessa linha do fantástico, né? E o que o professor diz aí sobre o fantástico é uma realidade. Nós temos boas realizações no âmbito do fantástico. Agora, a professora Valnice Nogueira Galvão, da Universidade de São Paulo, grande pesquisadora, né, da obra do Guimarães Rosa, e também do Euclides da Cunha, né, já fez até a edição crítica dos Sertões. Ela tem uma tese que eu gosto muito. Ela diz que o principal programa estético literário do Brasil é o realismo naturalismo. Isso é verdade, né? É um eixo muito forte, quer dizer, o que sobrou para a gente para enveredar por uma linha desses textos mais fantásticos foi muito pouco. Mas eu acho que hoje isso tem sido retomado, eu cito essa. Tanto é que eu coloquei na minha classificação um eixo do fantástico, né? Tá aí, tem muita gente fazendo isso aí. Aqui no Recife tem um grupo de pesquisadores, eu não sei como é que está isso na Universidade Federal do Maranhão, mas aqui na Universidade Federal de Pernambuco, bem pertinho aqui de João Pessoa, tem um grupo que se reúne já há alguns anos, e até me convidaram uma vez, eu estive lá palestrando, falando mais sobre o Rúlio Cortázar, né? E eles têm um simpósio que eles fazem, não sei se é bienal, só sobre o fantástico, né? Sobre o fantástico. E eles se empenham mesmo, são pesquisadores empenhados em estudar, e não estudam só o fantástico estrangeiro, não, ele também estuda o fantástico, as realizações aqui dentro da nossa literatura mais próxima e mais recente, né? E a segunda questão, você tem razão, hoje a nossa literatura está muito intercalando imagens do regional. Quando é uma literatura regional, ela é como eu dei o exemplo aqui do Ronaldo Corrêa de Brito, é um sertão em que aparecem muitos códigos da modernidade, né? Muitos índices do urbano, até do metropolitano. Então, hoje está muito entrelaçado, intercalado, né? Interpolado, né? Essas imagens do urbano e até mesmo do metropolitano, esses valores, são os valores que vêm da cidade menor, do sertão, né?
tudo está muito intercalado. Você vai em qualquer cidade hoje do Nordeste, do interior, você vê que a modernidade está lá, né? Muito bem inserida, né? Não tem mais divisão. Então, acho que a literatura está também fazendo isso, né? Está interpolando esses dois. E, portanto, nós não temos mais um regionalismo puro, como foi o regionalismo das Vidas Secas, do 15, né? Não tem mais. O que vê hoje de regionalismo é uma espécie de regionalismo tardio, em que você ainda vê algumas imagens dentro dessa fronteira. O livro do Cerejo tem lá a imagem da fome, da penúria, mas sempre interpolando códigos da modernidade, é carro, é moto, é mundo, é internet, tudo isso está aí nesse universo, não tem mais um sertão, né? Você vai para... Minha família, eu sou maranhense, né? Você sabe, eu sou também aí maranhense, sou conterrâneo, né? Eu vou, praticamente todo ano eu vou em São Luís. A gente tem e nós temos uma chácarazinha lá em Chapadinha, eu vou para lá e a gente convive. Olha, lá onde na infância eu ia, que era um mundo bem distante, as estradas horríveis, não tinha asfalto, hoje é tudo asfaltado, você chega, é moto para todo lado, é ladrão de moto lá, cara que vai para roubar moto, roubar carro, é tudo isso. É internet, todo mundo tem celular, todo mundo tem TV, todo mundo tem tudo, todo mundo. Eu assisti o jogo, a final da Copa do Mundo lá, com os caboclos lá da chácara, todo mundo assistindo e todo mundo torcendo pela Argentina, os caboclos vestidos com a camisa da Argentina, olha aí. Que coisa mais globalizada, né, Zé Nery? Né? Os caboclos da Argentina, eu torcendo meu filho adolescente foi comigo, torcendo pela Argentina também, e todo mundo lá. No universo, quando eu era criança, era uma coisa muito... Né? Não tinha acesso, a gente ia a pé para chegar na principal, e hoje está assim, está desse jeito. Né? Então, é isso. Quando a literatura se expressa dentro desses novos valores mesmo, né? Desses novos significados que estão aí na vida social brasileira. Você tem toda a razão. Muito bem, obrigado, Neres. Eu acho que é isso aí. Vamos partir para os agradecimentos, considerações finais. Isso, Dino. Então, agradeço ao professor Rinaldo de Fernandes. E lembrando, Dino, que desde ontem, Rinaldo foi membro correspondente da Academia Maranhense de Letras. Foi muito bem votado, é um cidadão que tem um conhecimento muito vasto e agora é nosso confrade também, do ponto de vista do sócio correspondente, que tem o mesmo valor de um sócio comum, como todos os outros. Então, Rinaldo, fico muito agradecido. Nós ficamos honrados. Nós ficamos honrados. Nós temos também a Renata, que não tomou posse ontem, mas vai tomar depois. E, Rinaldo, agradeço muito a você por disponibilizar o seu tempo. Você enriqueceu esse nosso final aqui de simpósio. Hoje é o último dia, ficamos 3 dias aqui mergulhados na cultura brasileira, maranhense, na literatura, que é o que junta todos nós aqui. Então, agradeço enormemente. Sei que todo mundo aqui teve uma verdadeira aula sobre literatura, sobre arte, sobre essa nossa vivência no conto, e só temos a agradecer. Então, Dino, encerramos aqui o nosso seminário, nosso simpósio, o 5º simpósio, e tenho certeza que teremos o Rinaldo em algum evento nosso aqui, brevemente. Todo prazer, meu filho. Tá bom? Muito bem. Um abraço a todos, fico honrado. Abraço. E as pessoas que tiverem interesse com os meus livros, é só entrar no meu Instagram, @Rinaldo Fernandes, pode passar mensagem, eu mando. E normalmente, inclusive, eu vendo meu livro no preço mais barato, porque verdade. Né? Eu vendo sempre mais barato, porque eu tenho necessidade também de ser lido. Todo escritor gosta de ser lido, né? Então a gente tem que cultivar os leitores da gente. Muito obrigado. O encontro foi muito bom e fiquei muito contente com a noite de hoje, tá bom? Muito obrigado. Muito bem, Nery, só já desejando, então, né, uma boa noite a todos e esperar, né, que este ano de 2025, que é um ano em que a gente tardiamente vai celebrar finalmente o 5º centenário do Camões, né, que deveria ser ano passado, muita gente quer celebrar este ano por causa do livro do Garré, né, que demarcou essa data de 1525, e Rita Santos costumava dizer que era 1525 e tal.
outros nomes, né? A Maria Firmina dos Reis, né? A primeira referência à idade que nos surgiu foi de 1825. É um ano que a gente deve lançar uma relação sumária da literatura maranhense, a gente está trabalhando com isso, né? Isto é, relação de nomes de autores, né? Desde o século XVII até os anos 70, a gente está fechando os anos 70, né? Da relação sumária. É um ano que a gente pretende fazer a divulgação do e-book, né? De Por Onde Deus Não Andou, um livro que deve ficar disponível, alguns contos de A Vida Maranhense, né, do Astolfo Marx, e tantos outros livros. O Diabo, do João Clímaco Lobato, né, já está digitalizado, o Rinaldo, demais participantes. O nosso grupo tem feito bastante isso, né, digitalizando obras que estão em domínio público e tornando de fácil acesso aí na internet, né? Coisa que a USP vem fazendo muitíssimo, muito mais do que a gente gostaria de ser possível fazer aqui no Maranhão, né? Nos nossos melhores sonhos de divulgar obras maranhenses, a USP tem feito, né? E acabou de divulgar, Leilane que descobriu aqui, eu não sabia, né? Foi praticamente este mês de março, digitalizou a obra A Vida Maranhense, tá? E disponibilizou para todo mundo, tá? Coisa que a gente não encontra nem na nossa biblioteca Benedito Leite, nem a biblioteca do Maranhão, lá da UFMA. E a USP fez isso para a gente, tá? Saber que a Universidade Federal de Santa Catarina vem fazendo isso, digitalizando obras maranhenses e disponibilizando para os maranhenses. Então, a gente se sentiu na missão de também fazer isso. Este ano a gente vai divulgar algumas dessas obras, né? Editar para dar um formato mais acessível para a leitura, com ortografia atualizada, imagens e tudo mais, e fazer isso, né? Fazer esse trabalho de divulgar, né? E fazer com que as pessoas leiam e conheçam. Afinal de contas, o conto, o romance, a poesia tem um grande valor na leitura do leitor. Sem ela, é como diria Machado de Assis, não adianta você ter uma fruta saborosíssima, mas no meio de um matagal lá em Chapadinha. É preciso que as pessoas conheçam e saboreiem, que você queira divulgar a fruta e dizer, olha, esta manga é saborosíssima, é única aqui. E ao Neres provar e dizer, sim, Rinaldo, na sua chácara tem a melhor manga que eu comi no mundo. Tá? É isso que a gente pretende fazer com essas obras. E vocês que estão ainda aqui neste momento, 22 horas e 1 minuto, têm que nos ajudar a fazer tudo isso. Tá? Então, que este evento quinto, que nasceu lá em 2021, lembra, Neres? Que a gente estava com um medo ainda terrível dessa pandemia. Neres teve essa ideia, disse, olha, Dino, está na hora da gente sentar, organizar um evento online para a gente discutir literatura maranhense, né? E eu, como sou um bom soldado, só bati continência, Rinaldo, disse, é para já, né? Vamos reunir aqui um grupo. Professor, esse semestre, há 2 semanas atrás, uma aluna minha aqui, na graduação, apresentou um belíssimo seminário sobre o Úrsula. Ótimo. Muito bom. E eu tinha recebido até a edição que o Cerejo me mandou, uma bela edição, além do romance, com os poemas, com um conto dela, conhecido, né, aquele conto que é muito conhecido, e um material também ensaístico, né, uma edição publicada pela Câmara Federal. Muito boa edição. Ótimo. Muito boa essa edição. E aí, uma aluna minha apresentou, fez um belíssimo texto, pesquisou muita coisa sobre ela aí. É uma autora que está aí, né, voltou, né, com a carga, né, foi redescoberta, né, e hoje está aí mesmo uma autora que está sendo muito estudada. Né? Que bom, né, esse material aí. É isso aí mesmo. Então, minha gente, nós cumprimos essa missão, tá? Agradecemos a todos e todas que estão até aqui nesse momento, né? E vamos aguardá-los nas próximas reuniões, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, não nesta sala, em outra sala, a gente debate literatura maranhense, autores, autoras do passado,
contemporâneos, e faz o que a gente gosta de fazer, ler e debater. E a gente aguarda quem quiser, a sala sempre é aberta, e a gente gosta de receber visitas, e visitas que chegam para dizer, olha, eu vim morar com vocês, porque a casa é de todos, tá bom? Gente, é isso, obrigado mesmo, tá? Um abraço a todos também.